O mate como categoria de consumo potencial. Esse trabalho se iniciou diante de uma inquietação. Quando se pede um café, não precisa se explicar o que é um café. A categoria já está pronta. O consumidor reconhece que expresso, cappuccino e cold brew fazem parte de um mesmo universo, mesmo oferecendo experiências muito distintas. Com o mate, não. Quem toma chimarrão dificilmente associa aquela bebida ao mate da praia carioca. São formatos que existem, que têm consumidores, que têm identidade, mas que não se reconhecem como expressões de uma mesma categoria. A questão que o trabalho coloca é por quê e o que seria necessário para que isso mudasse. Portanto, para responder essa pergunta, foi necessário construir uma lente que permitisse enxergar o consumo de uma forma não convencional, não como escolha individual de produto, mas como prática social. É aqui que entra o primeiro estudo. Nesse estudo, é proposto que toda prática se sustenta na articulação de 3 elementos: materiais, competências e imagens. Não se consome um produto, pratica-se algo. Essa virada analítica é fundamental, porque permite enxergar chimarrão, tererê e mate da praia não como variações de uma bebida, mas como práticas sociais distintas, cada uma com a sua própria arquitetura interna. Estabelecida essa lente, a segunda pergunta foi: o que seria necessário para que essas práticas distintas constituíssem o mesmo sistema, assim como acontece com o café e com o chá? A segunda teoria utilizada responde que se exige conhecimento compartilhado entre produtores e consumidores sobre o que o produto é, o que ele significa, como medi-lo, como qualificá-lo. E a terceira teoria responde, então, como? Por meio de convenções, nomenclaturas, critérios de qualidade, classificações. Os 3, portanto, se encadeiam. O primeiro dá a lente, o segundo identifica o que falta e o terceiro aponta o mecanismo. A metodologia foi feita através de uma pesquisa qualitativa e exploratória, de natureza teórico-analítica. Foi feita uma revisão bibliográfica, combinada com a análise de 6 casos de erva mate, que foram selecionados por representarem lógicas de consumo suficientemente distintas para revelar tanto a pluralidade do mate quanto os limites da sua articulação como categoria. A análise aplicou a lente do primeiro estudo a cada caso, e o que se revela é um padrão muito consistente. Por exemplo, o mate da praia do Rio de Janeiro. Os materiais são específicos: o galão, o copo, o mate tostado, o gelo, o limão, o vendedor ambulante. As competências existem, mas são sutis. Estão no preparo do mateiro, no serviço, e também no consumidor, que sabe quanto limão pede, em que momento do dia consome. São competências que se aprendem naquele contexto, a partir do conhecimento sobre aquele produto específico. E as imagens são muito precisas: leveza, verão, identidade carioca. É uma prática plenamente constituída. O tererê apresenta outra articulação, igualmente estável. O chimarrão também. Mas o que a análise torna visível é que cada prática atingiu sua estabilidade de forma autossuficiente. Os elementos de uma nunca atravessam para as demais. O conhecimento que se constrói em torno do mate na praia é um conhecimento sobre o mate da praia, não sobre a erva mate. E sem esse conhecimento compartilhado entre as práticas, não emergem as convenções. Cada prática ensina apenas a si mesma. Nesse sentido, os seguintes resultados foram obtidos. O primeiro deles é que a fragmentação do mate não é um problema de mercado nem de comunicação, e sim de coordenação. Cada prática opera com sua própria gramática interna, sem vocabulário transversal que as organize. O contraste com o café ilumina isso. Grão, torra, extração, origem são convenções que atravessam todos os formatos e educam o consumidor, independentemente do que ele consome. Quando alguém aprende o que é uma torra escura, esse conhecimento vale para o expresso e para o cold brew. No mate, nenhuma convenção cumpre esse papel. O que se aprende no mate de praia não serve para o chimarrão. O que se aprende no checkmate não remete à planta. Portanto, algumas propostas foram formuladas. Se o problema é a ausência de convenções, a resposta não passa por uniformizar o consumo. Passa por construir uma gramática que organize a diversidade existente. Por isso são propostas 5 convenções: separar a planta de seus formatos, tornar legível a diferença entre mate, verde e tostado, nomear os formatos de maneira consistente, criar critérios de qualidade avaliáveis por formato e desenvolver dispositivos de mediação, cardápios, rótulos, espaços especializados que operem essa gramática no cotidiano. As contribuições do trabalho são as seguintes: é feito um deslocamento do diagnóstico do mate do campo do marketing para o campo das convenções, o que aponta para um tipo diferente de intervenção. Articula 3 diferenciais no objeto pouco estudado nessa perspectiva e abre agenda para pesquisa empírica com consumidores, produtores e iniciativas.